A sala de estar já recebe balões coloridos e o som deslocado da playlist. Ajusto as cadeiras, alinhando-as com a mesa que reserva o bolo. Verifico novamente a lista dos shows, o que prometi manter sob controle. Folheio uma pilha de fotos antigas sobre o rack. Entre uma imagem e outra, encontro uma de família que não lembrava ter visto há tempos. A foto está dobrada, com o canto amassado, carimbada pela moldura antiga. Foi ali, naquele instante, que o peso de Isadora voltou à minha frente. Ela viu a casa como propriedade da mãe biológica e não do nosso esforço para protegê-la. Eduardo observa pela sala com aquela expressão estável que não diz nada, mas diz tudo o que precisa. A imagem não é uma prova formal, ainda, mas já muda a maneira como olho para o espaço onde tudo pode ruir ou ficar. O relógio marca 18:02 e sinto o ar apertar no corredor entre a cozinha e a sala. A primeira evidência já está na minha mão. A foto antiga, caída, pronta para ser mostrada se alguém perguntar. 18:20. Vou para a cozinha confirmar quem está chegando. Ligo para Beatriz para confirmar convidado surpresa, o que pode nos poupar da surpresa reta que Eduardo quer impor. Enquanto o telefone vibra na minha mão, ele se aproxima, como se pudesse ouvir o que não foi dito pela boca de ninguém. Do outro lado, Beatriz responde com calma, confirma alguns nomes, diz que há pessoas que podem aparecer sem avisar. O celular ainda exibe a mensagem de Beatriz. A lista de convidados foi ajustada, com horários e contato, tudo anotado. A confirmação é clara. Há quem tenha apoio além do círculo imediato. Eduardo não tolera qualquer silêncio sobre quem chega. Ele exige saber tudo, até o tempo de cada chegada. A cozinha cheira a café amargo e bolo recém-assado, como se provocasse a normalidade em meio ao barulho de vozes que ainda não chegaram. Enquanto isso, eu guardo a foto antiga na gaveta do armário, com cuidado para que ninguém veja, sabendo que essa imagem pode virar evidência se alguém insistir na narrativa que ele quer impor. A tela do meu celular ilumina-se com uma nova linha de Beatriz, uma confirmação breve que muda quem entra pela porta. A informação está aqui. A festa tem limites, convidados, regras, e a minha cabeça já começa a calcular o que é possível provar diante de um olhar público. Comente o que você faria agora. 18:25. No corredor, Eduardo aumenta o tom ao ouvir passos de Isadora, vindo da direção da sala. Ele não dispara contra ela diretamente, mas eleva a voz para simular controle diante de convidados simulados, que na prática não existem para o mundo lá fora. Eu fico imóvel, contido, registrando cada palavra dele. Ele tenta desqualificar a mãe biológica como presença relevante, como se fosse um pico de ameaça na cerimônia que deveria parecer tudo perfeito. Gravação de voz antiga de Eduardo aparece. Guardada na memória do ambiente, prendeu-se no ar como uma ameaça contida. Isadora olha para mim, o olhar buscando meu apoio, sem pedir. O pai da família antiga, o pai da história que estamos tentando manter sob controle, não quer perder o poder diante de uma possível mudança. O clima é tenso, o corredor parece estreitar-se, e cada passo que damos para frente pode empurrar alguém para o lado oposto. Eduardo sabe que o que acontece aqui tem peso, muito peso, e ele tenta manter a fachada de que tudo está dentro do esperado. A sala continua silenciosa, mas o espaço inteiro parece respirar essa tensão sem fim. Você pode sentir o peso de uma decisão que precisa ser tomada sem a presença de uma única testemunha? 18:40. Volto para a sala e recuo apenas o suficiente para ouvir Beatriz ao telefone. Discreta, quase sussurrando. Falo com ela em voz baixa, mantendo a distância para não atrair o olhar de Eduardo. Beatriz entrega a mim um calendário com anotações, algo simples, mas que carrega na ideia de organização, datas de presença, horários de visitas, nomes de pessoas que podem entrar na dinâmica da casa sem transformar tudo em confronto público. Enquanto isso, Eduardo se afasta para um canto, observa a figura da mãe biológica que acabou de entrar pela porta da frente como se fosse uma intrusa que precisa ser determinada pela lei do silêncio. A casa, até então separada entre quem cuida e quem é visto,
começa a receber um adendo. Um adesivo com mensagem de bem-vinda para a mãe biológica foi colado numa moldura perto da entrada, um símbolo antes inimigo, agora reconhecido como parte da estrutura de decisão compartilhada. O ar muda, o peso na garganta aperta, e eu digo a Isadora, com a voz mais baixa que posso: não estamos aqui para apagar a história, estamos aqui para escrevê-la com você. A mão que serviu o bolo pode ter servido a mentira. Quem decide a verdade final? 18h55, sala de estar. Eduardo elevou a voz assim que ouviu os passos de Isadora chegando ao lado da lareira. Não houve clima. Ele perguntou, de forma marcada, quem entraria na casa e quem apareceria ali com presença pública naquela noite. Os convidados simulados também riraram mais quando o desenlace já peguei o lar e comecei a gravação captou o endurecimento do que ele dizia, como se cada frase fosse um teste de lealdade. Quando terminou, ele olhou para Isadora como se a filha fosse uma peça a ser controlada, não uma pessoa para conversar. A gravação ficou como evidência. A reputação dele mudou naquele instante. O ar de dono da casa começou a pesar de forma diferente entre os presentes. Eu guardei o áudio para não esquecer o peso do que aconteceu ali. 19, certa, varanda. Beatriz apareceu com calma, carregando uma pasta discreta. Entregou a mim uma lista de convidados surpresa, impressa em papel áspero, com nomes que não deveriam ter sido mostrados naquela hora. Disse que era para garantir surpresa e evitar que a escalada de hostilidade ganhasse a sala inteira. Eu li cada linha enquanto ela falava baixo, para não atrair a atenção de Eduardo. A lista ficou sobre a mesinha de centro quando terminei de folheá-la. Beatriz comentou que a surpresa era uma forma de manter o ambiente sob controle, sem que a cabeça de Eduardo caísse sobre a própria cerimônia. A lista é prova concreta de que alguém ali tentava navegar entre brigas e festa. Entendi que aquilo era mais do que gesto. Era uma manobra para salvar Isadora da repentina pressão pública. Quem está realmente protegendo Isadora? Quais acordos serão necessários para a paz? 19h05, sala. Isadora observava cada troca de olhares entre eu, Eduardo e Beatriz. Ela tentava descobrir quem realmente a defenderia ali, quem falaria mais alto por ela. Eu senti o peso do olhar da menina e a necessidade de protegê-la sem parecer que eu a escondo. Entrei no quarto, peguei uma foto antiga que ficou na gaveta de recordações, a coloquei em posição visível para que ela pudesse ver a minha reação. Em silêncio, Isadora aproximou-se de mim, tocou minha mão com cuidado e buscou o meu olhar como se dissesse: não me abandone. Não houve grande discurso, apenas o sinal de que aquela aliança precisava continuar firme, mesmo que diante de uma pressão externa. Por perto, uma foto de Isadora segurando minha mão ficou gravada na minha memória, uma lembrança de que a nossa relação ainda é a nossa armadura. Eduardo recuou um passo, o que confirmou o que eu já temia. O poder dele depende da aproximação de todos, não de uma única voz. A atmosfera mudou, mesmo sem grandes palavras. 19h15, sala. Respirei fundo e anunciei que manteríamos a festa, mas que a dinâmica mudaria para incluir uma surpresa que cifrava proteção e responsabilidade. Coloquei um adesivo na porta lateral, uma mensagem de boas-vindas para a mãe biológica, como quem abre espaço para outra presença sem hostilidade. A decisão não foi solitária. Beatriz confirmou que a casa precisava de regras claras, com um ambiente que pudesse acolher duas mães sem que uma delas se sentisse invadida. Eduardo, ao perceber a reação, recuou ainda mais, olhando para o chão como se a sala já tivesse decidido por ele. Isadora, pela primeira vez de forma direta, levantou o rosto e estendeu as mãos para as duas mulheres, pedindo que isso fosse entendido como uma convivência compartilhada, não uma vitória de uma parte sobre a outra. A cena ganhou ares de contrato informal entre mães. A sala ganhou uma assinatura invisível de respeito. A cada movimento, o peso da decisão pública aumentava, e a certeza de que algo definitivo começava a mudar ficou clara. A sala não suporta o silêncio de uma verdade antiga. 19h30. A mãe biológica entrou pela sala,
segurando uma pasta carimbada que brilhava sob a lâmpada fria. O rótulo branco refletia o peso do que carregava. Abriram-se as folhas com um cuidado clínico, como quem não quer deixar rastro de falha. Entre as capas, um carimbo oficial destacava-se, e ali ficou claro que não era apenas presença emocional. Havia certificação, documentos. Entre as páginas, eu vi uma assinatura que parecia uma cláusula de guarda, um sinal de que alguém estava movendo as peças da casa. Isadora piscou. O olhar vacilou entre a mulher à frente e a minha direção. Eduardo cruzou os braços, tentando não ceder ao impulso de falar alto, de impor o que quer que fosse visto como ordem. A sala inteira respirou mais curto. O cheiro de café amargo misturava-se com o de bolo que ainda não saíra do forno. Eu posicionei a cadeira com firmeza, contei 11 batidas no meu pulso e registrei cada detalhe na memória. A pasta, o carimbo, a assinatura. Prova visível de uma possibilidade que prometia alterar tudo. 19:32. Eduardo ergueu a voz, curto, cortante, para desqualificar a mulher naquela que deveria ser a apresentação de uma convidada. Ele falou em tom de comando, como se a verdade pudesse ser derrubada por uma frase seca. Eu ouvi cada palavra como um estilete. Isso não tem lugar aqui. Foi audível o ranger do piso sob o peso dele, a hesitação de Isadora em administrar o choque, um silêncio seguido de respiração difícil. A gravação de voz antiga de Eduardo ficou ali, presente na saliva seca da frase, presa na memória do recinto. A gravata dele pareceu apertar mais. O olhar dele fechou-se em um obstinado muro. Não houve convite, apenas uma tentativa de reconfigurar a narrativa diante dos presentes. A cada minuto que passava, eu via o controle dele escorregando pelas frestas da porta. O som do ouvido de Isadora ouviu o que o mundo ainda não dizia, que aquilo não era apenas uma visita, era uma tentativa de isolar a menina daquilo que chamava de unidade familiar. A página com a assinatura que eu tinha visto antes ganhou outra luz na iluminação do corredor. Pareciam palavras que pediam confirmação de poder. 19:34. Isadora se aproximou da mãe biológica, pediu, sem pedir, para ver quem era ela de perto. Eu observei o instante em que as mãos de Isadora encontraram a mão da mulher, num gesto simples que parecia medir abrigo. Um contato, 2 segundos, depois o terceiro tempo em que o abraço aconteceu. A verdade da Kid, o desejo de reconhecimento, apareceu no modo como ela segurou o pulso da outra mulher e encostou a cabeça no ombro dela. O abraço entre Isadora e a mãe biológica foi breve, sem espetáculo, mas carregado de um peso que não se explica com palavras. Eduardo olhou de relance, como se o gesto pudesse invalidar o que já havia dito. E o som das bordas do tapete pareceu marcar o compasso da tensão. O efeito foi claro para quem observava. A relação entre Isadora e a mãe biológica não se encerrou ali. Ainda era frágil, ainda dava para evoluir. Porém, não era mais apenas uma narrativa sem rosto. O momento não foi definitivo, mas já mostrava que o espaço de escolha, por menor que pudesse parecer, começava a existir de fato. 19:40. Eu ergui a voz para oferecer uma cadeira à mãe biológica e, ao mesmo tempo, apresentar a casa como espaço de decisão compartilhada. Minha fala não pediu perdão nem pediu consentimento. Ordenou cooperação com uma tonalidade firme, sem agressão. A casa, por primeira vez, pareceu se dividir entre quem sempre esteve e quem chegou para mudar o mapa. Beatriz, que assistia discretamente, ajeitou a pasta sob o braço e anotou mentalmente cada sinal de respeito que eu oferecia, como se o simples ato de acomodar aquela mulher ali pudesse sinalizar algo maior do que afeto, uma possibilidade de governança compartilhada. A linguagem passou a ter menos promessas vazias e mais contratos não escritos, ainda que apenas verbais, entre as mães. Toque de tecido frio da pasta ficou evidente quando coloquei a cadeira em frente à mesa e fechei a lacuna entre as duas. Ali, iniciava-se uma decisão que não seria revertida com um desfecho rápido. Na mesa, a assinatura que parecia uma guarda ganhou contorno de realidade. A página com a assinatura, que eu observava com atenção,
parecia uma peça do quebra-cabeça que dava formato à guarda compartilhada. A sensação de que aquilo poderia virar um acordo legal já não era apenas uma hipótese. A sala ganhou o peso de uma nova regra tácita. 2 mães, um espaço de cuidado, uma menina que precisa de gente que permaneça. E ali, entre o carimbo e o abraço, eu senti o núcleo do que viria a mudar tudo. A possibilidade de um contrato emocional verbal entre as mães. As próximas horas vão redefinir quem fica e quem parte. Às 19h50, a sala de estar parecia menor do que meu coração cabia. Eu, Lídia, endireitei os ombros, ajustei o laço do vestido e comecei o discurso que não era discurso. Não se trata de posse, disse, mas de responsabilidade. Expliquei que a festa não pode virar palco para a briga, que Isadora precisa de uma presença estável, não de demonstrações de poder. Minha voz mudou de tom a cada frase, buscando firmeza sem crueldade. Eduardo recuou para o canto da sala, os ombros tensos, os olhos fixos na mulher que entrava pela porta como se estivesse diante de um júri improvisado. Ele não respondeu, só deixou o silêncio cair pesado sobre a mesa. Isadora me olhou, buscando sinais de proteção prática, não de promessas vazias. O ar pareceu estreitar, a música de fundo ficou mais baixa, e o relógio da parede parecia marcar o compasso de uma decisão que não era só minha. Quando terminei, a hesitação tomou conta da sala, mas a minha respiração permaneceu estável, como quem mantém o equilíbrio mesmo com vento alto. A primeira reação tangível veio nos olhos de Isadora, um fio de segurança atravessando a superfície da dúvida. Às 19h55, Eduardo recuou para o canto, como quem recebe um choque de clareza sobre o que é visto pelos convidados. O peso daquele recuo não precisava de palavras para se entender. Ele não reagiu, apenas observou a mãe biológica com o olhar de quem teme que alguém descubra o que está tentando esconder. O silêncio, antes apenas pausa, tornou-se ferramenta de controle. Cada respiração dele parecia medir o tamanho da sala. Ao lado, Beatriz aproximou-se sem pressa e depositou sobre a mesa uma folha simples, um folheto com termos legais básicos sobre guarda, visitas e supervisão. Não era artigo de fé, era guia para não tropeçar no caos. Eu segurei o folheto, senti o papel frio contra a palma da minha mão e comecei a lê-lo em voz baixa, destacando os trechos que definem onde Isadora fica, com quem e sob quais regras. Beatriz permaneceu perto, os olhos atentos a cada palavra que saía da minha boca, como se dissesse a quem pudesse ouvir que ninguém estaria sozinho diante da necessidade de ordem. O ar na sala mudou subitamente. O rumor de fundo passou a ter peso. A indignação contida de Eduardo perdeu espaço para uma necessidade de clareza. E eu entendi que esse pedaço de papel era mais do que papel. Era um canal para evitar o desgaste da noite. Se alguém ali pudesse enxergar adiante, veria que aquela conversa era o começo de uma nova forma de proteção para Isadora. Às 19h58, Beatriz se aproximou com a calma de quem sabe o que vem pela frente e mostrou-me informações legais básicas, transmitidas com simplicidade. O que a lei recomenda em termos de convivência, como distribuir as visitas, quais limites impor sem ferir a confiança já construída. O gesto não buscava humilhar ninguém, buscava clareza prática para evitar futuros embates. Enquanto ela falava, observei Isadora observando as 2 mulheres com um pouco mais de firmeza no olhar, como quem sabe que tem o direito de entender as regras que vão reger a sua vida. E, no meio disso, respirei fundo, sabendo que precisava manter o foco. A casa não podia mais ser apenas refúgio. Tinha que ser espaço de decisão compartilhada. Beatriz não apenas entregou o conteúdo. Ela piscou para mim, sinal de que a informação tinha sido recebida com cuidado. Ajustei a postura, deixei a voz firme, mas sem agressividade, e apontei o caminho possível. A convivência compartilhada não seria monólogo de ninguém, seria diálogo entre 3 pessoas que se mantêm responsáveis. A cada segundo, a comunicação ganhava peso e meu pensamento já se preparava para o próximo passo: transformar teoria em prática sem ferir quem já está aqui. Se alguém ali pudesse ouvir, ouviria não apenas dados, mas o compromisso que começava a nascer naquela cozinha.
Às 20h, Isadora ergueu o olhar para as duas mulheres que passaram a fazer parte da sua história com mais força do que antes. Ela não pediu que alguém decidisse por ela. Pediu uma chance de conhecer as duas histórias de perto, sem sacrificar nenhum vínculo. Encarei a situação com a severidade necessária. Ofereci à mãe biológica uma cadeira ao lado da mesa. Demonstrei que a casa poderia ser espaço de decisão compartilhada, não de disputa. Beatriz confirmou, com a tranquilidade de quem sabe onde tudo pode convergir, que o acompanhamento legal seria assegurado por uma advogada de confiança, além de um calendário de visitas para manter as regras claras. Eduardo, ainda contido, recuou mais uma vez, como quem percebe que o controle que buscava não se sustenta diante da verdade que está surgindo. Isadora, segurando firme as mãos de cada uma, escolheu permanecer com as duas sob supervisão compartilhada, deixando claro que precisa dessa dupla presença para não partir de nenhum de seus mundos. Um acordo verbal de convivência foi articulado ali, entre as 3 mulheres, com a promessa de revisitar as regras conforme as visitas avançassem. O efeito já era perceptível. O rosto de Beatriz ganhou peso na minha percepção de poder, e Isadora parecia mais estável, mais capaz de entender que a casa poderia acolher várias histórias sem que uma precisasse vencer a outra. A partir daquele momento, a noite não era apenas festa, era demonstração de que cuidado conjunto pode ser viável, ainda que exija ajustes. O peso da decisão não diminuía, mas ganhava a forma de um caminho claro para o que viria a seguir. Ainda que a tonalidade da conversa tivesse se modulado para refletir cooperação, a verdade pairava na atmosfera. A conversa não terminou ali com uma solução definitiva, apenas com a aceitação de um caminho que, para Isadora, prometia conteúdo real, não apenas promessa. O acordo verbal de convivência foi o registro mínimo de compromisso entre as mães, com Beatriz parando para confirmar as regras, com a advogada observando discretamente e com Isadora testando o terreno entre as duas histórias que agora lhe pertencem. O resultado foi uma cena de transição, não de resolução. A casa agora falava em 2 vozes, cada uma com voz própria, cada uma com direito a estar presente. E, enquanto as luzes da sala continuavam baixas, a ideia de que aquele espaço poderia sustentar mais de uma verdade começou a se tornar prática, não ideal. As próximas horas vão redefinir quem fica e quem parte. 21h15, mesa da sala de jantar. A mãe biológica chega com uma pasta carimbada, o rosto sem revelar tudo que pesa. Eu observo cada passo dela, cada respiração, para entender onde tudo vai tender hoje. Lídia ajusta as cadeiras, verifica a playlist e guarda fotos antigas na prateleira. Não tem nada de distração aqui. É tudo teste de força. A certidão está ali, sob o brilho das lâmpadas, dobrada com cuidado. O carimbo azul parece recém-aplicado. Dentro, o registro novo aparece de forma simples. Certidão de nascimento, no 2021, ZAT 819, emissão em 19/11/2023, cartório central da 2ª Zona. O nome da mãe biológica está ali. O registro foi atualizado, data anotada, assinatura legível. Isso muda a guarda legal agora. A linha de tempo que eu lia nos papéis começa a deslizar para uma direção que não adianta negar. Eduardo mede meus olhos, como se pudesse ler minha decisão antes que eu a tome. A gravação de quem manda na casa parece aumentar a cada centímetro de silêncio. Eu guardo o documento de olhos secos, mas o pulso lateja como se pedisse cuidado. 21h20, cozinha. Eduardo levanta a voz ao ouvir o ranger de passos na entrada. Quem autorizou isso? Quem deu a data? Quem assinou? Ele aponta o dedo, tenta desqualificar o papel com datas que não coincidem com a versão dele. Beatriz permanece ao lado, firme, sem sorriso, como quem sabe que o que vem pode desarrumar as certezas dele. Eu fecho a dobra da certidão com a palma da mão, deixo o peso do papel descansar no tampo. Beatriz, então, retira da bolsa uma foto antiga, amassada pela guarda de quem vive entre páginas e lembranças. Ela a coloca na mesa,
diante de todos, como prova adicional de que há mais do que uma história em jogo. A foto é de uma assinatura entre representantes das famílias, um acordo que o tempo parece querer apagar. Beatriz diz em voz calma que guardou aquilo por anos, prova de que houve uma promessa entre famílias que não pode simplesmente sumir. Ela aponta o brilho de uma assinatura menor, um carimbo pequeno no canto da foto. Eduardo tenta disfarçar o golpe. Recita que a certidão não prova nada sem contexto, que o registro pode ter sido mal interpretado. A foto reforça o que o papel não consegue esconder. Isso mudava a guarda legal agora. A tensão cresce. Isadora observa. O silêncio na sala não acompanha o que acontece, mas o olhar dela não mente. Gravações antigas de Eduardo ficam penduradas na memória de quem esteve presente. O peso de cada frase dele parece maior quando confrontado pela nova evidência. O ar adensa com o cheiro de café amargo e bolo de aniversário que ainda paira na casa, como se fosse o ritual de uma celebração que não pode mais ignorar o que está aberto. Então, Beatriz busca manter a calma, enquanto a casa tenta decidir quem realmente detém a narrativa hoje. 21-25, sala. Isadora aproxima os olhos da mão de cada uma das mulheres, procurando o próprio reflexo em seu gesto, a maneira de segurar, de sorrir, de respirar. Ela segura a mão de Lídia com firmeza, depois a mão da mãe biológica e diz, com a voz firme que ainda não tinha mostrado ali: quero conhecer as duas histórias. O pedido corta a conversa como uma lâmina. Não é apenas curiosidade, é uma condição para entender quem é ela. Eu observo o toque de Isadora, o modo como ela se afirma sem exigir, apenas pedindo espaço para uma identidade que não cabe em uma única linha do passado. Beatriz se aproxima, não como mediadora apenas, mas como ponte entre versões que não se tocam sem ruir. A foto que Beatriz trouxe testemunha aquele vínculo que não pode ser negado. Um abraço triplo surge de repente. 3 pessoas que respiram juntas por um instante curto demais para ser simples. A tensão do ambiente se desfaz em parte, substituída por uma necessidade prática. Ver os papéis, ouvir as histórias, registrar a verdade que cada uma carrega. E eu, na minha cabeça, repito em voz baixa: a verdade exige movimento, não silêncio. Enquanto Isadora encara as duas vozes, Beatriz sugere que a conversa prossiga com orientação jurídica, para que tudo ocorra de forma clara e protegida. A presença de uma assinatura que parece um acordo de guarda aparece de novo nos papéis que começam a circular pela sala, sinalizando que o que parecia pode ter começado antes do que todos disseram. O clima pede que a próxima decisão não seja apenas emocional, mas legal. 21:30, sala e corredor. Eu observo o momento em que Lídia olha para a mãe biológica, depois para Isadora e, por fim, para Beatriz. Ela não ergue a voz, não acusa, apenas anuncia que vai aceitar a mediação de uma advogada de confiança para acompanhar a convivência. Beatriz lê documentos básicos de direito familiar em voz baixa, com palavras simples para que ninguém se perca. Regras de visitas, horários, responsabilidades compartilhadas. O calendário de visitas surge como uma ponte entre mundos que não estavam prontos para se cruzar, sem que alguém perguntasse: quem decide em cada passo? Eu vejo Isadora segurando as 2 mãos com mais firmeza, sentindo o peso dos compromissos que não cabem em uma única casa. Eu ouço a advogada explicar que o acordo de convivência pode ser escrito, assinado, registrado e que, mesmo assim, o cuidado verdadeiro fica com quem está ali para proteger a menina. Beatriz apoia a ideia com uma nota escrita à mão por Lídia, um gesto de confiança que não pede aprovação, apenas aceita. A certidão permanece sobre a mesa, ao lado de uma folha com o rascunho do acordo de convivência assinado, o modo prático de transformar promessas em algo que a Isadora pode tocar todos os dias. A sala se transforma em espaço de decisão compartilhada. Quem fica, quem entra, quem permanece com o direito de perguntar sobre o que já foi vivido. E eu, que acompanho cada passo sem deixar de lado a responsabilidade, sinto que algo verdadeiro começa a nascer
quando as vozes se alinham com os papéis. A frase de fechamento do momento chega assim, simples e direta. A verdade legal não apaga a dor emocional, apenas a legitima. 21:45. Na sala de estar, Isadora segura o celular com as duas mãos, o rosto tenso enquanto lê as mensagens entre Beatriz e a mãe biológica. Ela lê em voz baixa, sem desviar o olhar, e uma lágrima escorrega pela bochecha. Eu fico atrás, em silêncio, para não interromper o que ela está processando. No canto da mesa, o diário de Isadora aparece com novas anotações, datas, nomes, frases curtas que nunca chegaram a soar publicamente. Aquilo não é descrição, é prova. A página mostra que a verdade chegou pela tela, não pelo discurso. A evidência criada aqui é concreta. O diário ganhou entradas novas. O peso do que foi oculto começa a assentar na casa, linha a linha, como um carimbo que não sai mais. 21:50. Eu falo. Ficarei ao lado de Isadora, independentemente de qual caminho ela escolher. Minha voz não é uma ameaça, é uma confirmação. Retiro da gaveta o papel com minha assinatura e escrevo com a caneta preta. Eu, Lídia, estarei ao seu lado, em qualquer caminho que escolher. O papel é dobrado e guardado na pasta de registros, longe de olhos curiosos. Isadora aperta o papel entre as palmas das mãos, como se o peso da promessa pudesse lhe dar fôlego. A evidência criada é a promessa escrita à mão por mim, um marco prático que muda a relação entre mãe e filha de modo definitivo. Em vez de apenas dizer, eu encerro a dúvida com um objeto, e então pergunto em voz baixa, diretamente a ela e também ao espectador. Quem você acolheria se estivesse na posição de Isadora? 22:0. Eduardo tenta uma explicação estratégica, uma história de proteção para justificar as escolhas que tomou na festa. Ele fala rapidamente, na frente de todos, tentando manter a fachada de quem cuida, mesmo que o custo pareça abandonar a verdade. Do outro lado, uma carta dele mesmo, escondida na gaveta da sala, exposta agora como prova. Uma página escrita com a intenção de selar uma versão de proteção que ele acredita ser legítima. A carta para si mesmo é o primeiro indicativo de que o ego pode resistir à verdade, mesmo diante de fatos. O efeito é reputação. É reversível apenas em parte, não de imediato. A sala ouve, observa, julga e a carta permanece ali, como registro de que o controlou o que pôde, até onde a coragem dele permitir. 22:30. Beatriz chega com a certidão de nascimento e um novo registro, o documento que muda a cronologia do que chamávamos família. Ela lê a certidão ao lado de Lídia e Isadora. As páginas são passadas com cuidado, cada carimbo e assinatura expostos sob a luz da lâmpada da cozinha. A foto da certidão com as assinaturas fica sobre a mesa, visível para quem estiver ao redor. É a prova final de uma mudança que não pode ser desfeita. Isadora segura as mãos de ambas e a conversa toma um rumo prático. A convivência passa a ter um marco legal, com um cronograma de visitas e uma supervisão compartilhada. O acordo verbal, reforçado pela documentação, transforma poder em parceria. O lar passa a ser espaço de decisão conjunta, não de imposição unilateral. E a cada passo, a verdade entra mais firme na nossa rotina, sem apagar a dor, mas oferecendo uma via para avançar com responsabilidade. Escolhas assim não voltam atrás. Às 22:15, no quintal, eu reuni as mães de novo, cada uma em volta do improviso de uma mesa de botas e cadeiras deslocadas. Beatriz chegou com o caderno aberto, a caneta que parece pesada quando o assunto é Isadora. Eu ajuste o tecido do casaco, contei até 3 e começamos pelas regras de convivência que sempre rondaram a casa, mas que nunca tinham ganhado voz compartilhada. Quem entra, quem fica, onde Isadora dorme se a casa encher de gente, como recebemos presentes sem atravessar o espaço dela. O acordo verbal de convivência foi revisado diante dos olhos de todos, um papel simples, dobrado, guardado na gaveta da lareira, com as palavras salvas em traços curtos. Não era só uma linha de costume, era o poder real da casa dividida entre nós. Eduardo ficou olhando para o papel,
tentando medir o peso na balança entre orgulho e responsabilidade. A foto antiga de família que já estava na bancada pareceu exigir resposta. Não é mais apenas memória, é referência para o que pode acontecer daqui para frente. E ali, com o arranhar das folhas no vento, ficou claro que aquele não seria apenas um encontro de rosto bonito. Seria a mudança de quem manda e quem observa. Às 22h20, na sala, a tensão abriu passagem entre as palavras. Eduardo elevou a voz ao perceber que o debate tomaria um rumo de controle, não de afeto. Beatriz entregou a Lídia uma lista de convidados surpresa, impressa num papel duro que chegou a tocar a borda da mesa. Era como se cada nome tivesse um peso de verdade a ser checado. Eu recolhi o papel, li cada nome, guardando-o na gaveta ao lado do acordo, para não se perder entre as xícaras de café. Eduardo falava baixo, mas a energia dele carregava o ambiente de uma ameaça velada de "isso não precisa ser assim", e Isadora observava tudo com a curiosidade de quem sabe que o assunto não é apenas festa, mas reputação. O ar ficou doce com o cheiro de café que ainda subia da cozinha, misturado ao perfume do bolo de aniversário que alguém trouxe para a mesa. No fim, a sala exalou um ar de resolução tímida. A surpresa não seria um truque para isolar Isadora, mas uma reestruturação que se anunciava como regra visível, e ficou subentendido que não seria mais possível falar apenas com a minha voz. O pacto passaria a ter a presença de Beatriz e de uma advogada, cada uma pronta para sustentar o que fosse preciso para manter o equilíbrio entre as vontades. Às 22h25 no escritório, a advogada já havia preparado o próximo passo prático. Um cronograma de visitas baseado no acordo que começava a tomar forma. Beatriz leu o documento que confirmava a virada. Um calendário anotado, com datas, horários e uma rotação para as visitas entre as casas, para que Isadora pudesse conhecer cada história sem pressa. A conversa entre as partes ficou mais seca, mas mais firme, com cada linha do texto servindo como freio para a ansiedade. Eu observei Isadora abrir uma gaveta na escrivaninha, retirar uma folha em branco e desenhar uma casa com 3 corações, cada um representando uma mãe. Em seguida, Beatriz mostrou uma segunda página, com a assinatura de cada mãe e o carimbo que dizia "Acordo de convivência assinado", uma evidência concreta de que a vida pode ser governada por documentos, não apenas por promessas. Enquanto a advogada falava de possibilidades, eu senti o peso real da decisão. A vida de Isadora não seria mais decidida apenas na sala, mas acompanhada por gente que assina, que registra e que pode questionar. Você acredita que a família pode crescer sem derrubar quem já esteve presente? Às 22h30, na sala, Isadora escolhe brincar com as 2 famílias sob supervisão compartilhada. Ela pegou lápis de cor e, em conjunto, desenham uma grande casa com 3 telhados conectados por uma ponte de papel. Uma imagem que não é poética, é prática. Vamos cuidar das nossas próprias histórias sem fechar porta. O desenho em conjunto serve como evidência de que a menina aceita a convivência, ainda que o mundo ao redor ainda sinta o peso de cada decisão tomada ali. Eu assisto Beatriz segurar a mão de Isadora com firmeza calma, a cabeça de Eduardo baixa, aceitando que o espaço dele não é mais único. O papel do acordo de convivência permanece visível na mesa, agora acompanhado por uma agenda de visitas que promete ordem sem estreitar o afeto. No ar, um passo que parece simples, mas que representa uma virada. A casa não pertence a uma história só. Pertence a 3 histórias que precisam ser contadas sem que uma vire silêncio diante da outra. A casa não suporta o silêncio de uma verdade antiga. É 23 Herero, na sala. Isadora segura a carta de Eduardo, escrita de próprio punho, e lê em voz baixa. A carta admite falhas na condução da festa e reconhece erros. Ela pede desculpas de forma direta, sem meio-tons. Ao lado, uma foto antiga da família fica sobre a mesa, dobrada na dobra da moldura. O relógio marca cada segundo e os balões ocupam a ponta do olhar, tremendo com a corrente de ar vindo do ar-condicionado.
A reputação da casa já começa a sofrer entre os vizinhos. O silêncio da noite parece cobrar presença. O conteúdo da carta transforma segredo em evidência. O que era informal agora está registrado, pronto para ser visto por quem precisar julgar. A primeira prova está ali, na folha, e a foto ao lado serve como confirmação de que o passado não pode ser ignorado. Às 23h05, na varanda, Beatriz coloca um envelope na mão de Lídia. Dentro, há um compromisso escrito de apoio emocional contínuo, assinado por Beatriz, datado hoje. O texto promete acompanhar Isadora, ouvir sem interrupção e manter o diálogo aberto entre as famílias. O gesto quebra essa ideia de que tudo depende apenas de mim. A relação entre Lídia e Beatriz ganha uma nova corda, firme, visível. Isadora observa tudo com olhos atentos, segurando o próprio peso da decisão, ainda que pareça entender que alguém além de mim pode sustentar o cuidado. O compromisso não é apenas palavra, é assinatura, hora marcada, responsabilidade registrada em papel. A consequência é clara e irreversível. Nossa rede de apoio cresce para além da minha voz. A presença de Beatriz aqui muda a geografia do afeto e da responsabilidade. Às 23h10, na cozinha, Eduardo sai para conversar com um advogado. Ele leva o celular e baixa a voz, como se cada palavra tivesse dono. A porta de vidro range ao fechamento parcial e o ambiente fica mais contido, mais calculado. A consulta jurídica é registrada no sistema. Número do protocolo, data e hora registrados em uma página que fica comigo para a consulta futura. Beatriz mostra o extrato da consulta para mim, dizendo que precisamos clarear as bases da decisão. Eduardo parece recuar, tentando manter o controle com uma fala contida. Porém, a confiança que ele tinha começa a se desfazer. A consequência imediata é a mudança de foco. O poder dele não desaparece, mas fica sob supervisão legal, reduzindo o espaço dele na narrativa da festa. O caminho muda para todos nós, porque agora o que vale é o que está escrito e pode ser verificado por terceiros. Às 23h15 na sala, eu transformo a atmosfera da festa. Passo a transformar medo em celebração da parceria entre famílias que se apoiam. Decoramos com balões coloridos, fitas com mensagens e uma mesa dedicada à celebração mista. Fornecemos adesivos de bem-vinda para a mãe biológica, para que ninguém sinta o peso da surpresa. Isadora segura a mão de ambas as mães e parece respirar com menos peso. O olhar dela busca conforto, não confronto. Beatriz traz o compromisso revisado de convivência e faz a leitura a quem precisar ouvir, como um acordo que não depende apenas do meu juízo. Eduardo se afasta para conversar com o advogado, mas não se ausenta da cena. Ele se encaixa no processo, não no controle. A festa continua, mas ganha um ritmo novo. Respeito, visitas ajustadas, cuidado mútuo. A casa respira com risos contidos e promessas de cuidado compartilhado. Isadora permanece entre as duas, sob supervisão. Comente: se você cresceu aqui, qual custo aceitaria pela verdade? A casa que parecia inteira se tornou um lugar onde cada voz precisa de lugar. Às 23h45, a sala ficou em silêncio. Eu, Lídia, avancei para o centro, mantendo o corpo firme apesar do coração martelar no peito. Isadora abriu o papel dobrado que carregava na mão e leu o discurso escrito à mão. Quero conhecer minhas histórias. Quero duas mães que me amam. O peso daquela frase atravessou quem estava perto e quem observava à distância. Eduardo cruzou os braços, o queixo tenso, tentando manter a fachada de calmaria. Beatriz respirou fundo e apoiou as mãos na mesa como quem segura uma responsabilidade. O ar mudou de temperatura, como se a casa pressentisse que uma linha invisível estava sendo traçada ali. Curta, se você apoia a coragem de Isadora. A fala dela ficou gravada na memória do ambiente, convertendo voz em prova concreta de que a menina não aceitava mais apenas uma narrativa. Às 23h50, na mesa, Beatriz entregou a mim, Lídia, uma folha impressa. A folha trazia uma lista de convidados surpresa, com um espaço ao lado para assinaturas. Beatriz murmurou que haveria uma versão de visitas equilibradas entre as casas. Eu observei a linha onde cada assinatura deveria ficar, numerada e clara.
Lídia leu o conteúdo em voz contida, apontando cada item como se verificasse um procedimento. Eu registrei cada gesto, cada olhar que cruzava a sala, sabendo que aquilo transformava a noite em um marco de mudança real. A promessa de visitas equilibradas, anotada ali, deixava de ser uma ideia para se tornar um acordo tácito entre partes. A tensão entre aparência de unidade e necessidade de cuidado começa a ganhar forma de rotina, não apenas de intenção. Às 23h55, na porta, Eduardo ergueu a voz ao perceber a movimentação da enteada. Ele tentou desqualificar a presença da mãe biológica, elevando o tom e cortando o diálogo de quem tentava manter o controle da imagem pública. A gravação de voz antiga de Eduardo ecoou pelo corredor, lembrando uma dinâmica de poder anterior que ninguém queria revisitar em público. Isadora parou, procurou o meu olhar e eu mantive o silêncio para não inverter o curso dos acontecimentos. Ela pediu para ver a mãe biológica. O pedido abriu espaço para um contato que a noite não previa. O abraço entre Isadora e a mãe biológica aconteceu, primeiro tenso, depois mais seguro. A cena mudou a forma como cada pessoa ali reagia ao que era dito em voz alta. O poder que parecia fixo começou a tremer, e a sala entendeu que aquilo não voltaria atrás. Às 24h, de novo na sala, Lídia chamou todos para avançar com uma nova leitura do que era possível. Eu vi a mãe biológica ganhar assento, e Lídia ofereceu uma cadeira extra, apresentando a casa como espaço de decisão compartilhada. Beatriz abriu uma pasta de documentos simples e explicou, com clareza objetiva, as possibilidades de convivência. Isadora escolheu ficar com as duas mães, sob supervisão compartilhada. O calendário de visitas começou a ganhar forma com regras básicas, já visíveis na mesa onde repousavam papéis simples e traços de caneta. O acordo de convivência apareceu, assinado por Beatriz e por Lídia, na presença de Isadora, como uma evidência que não podia ser ignorada. O que antes era uma tensão entre duas leituras de cuidado, tornou-se uma prática pública. Duas mães, uma casa, um caminho de responsabilidade compartilhada. Os passos seguintes passaram a depender de como cada um mostraria, no dia a dia, que o cuidado pode de fato caber em dois planos ao mesmo tempo. O ambiente, antes carregado de resistência, começou a responder com pequenas ações de apoio. Uma tarefa dividida, uma visita marcada, um lembrete simples. O silêncio da sala, que antes pesava, foi substituído por uma expectativa de funcionamento, por uma regra que não punha a verdade para fora, mas a colocava em prática. A verdade legal não apaga a dor emocional, apenas a legitima. 0100, sala. Eu sinto o peso do silêncio quando as duas mães entram lado a lado diante de Isadora. Eu, Lídia, dou um passo à frente e apresento a casa como espaço de cuidado, não de disputa. A mãe biológica cruza o olhar com a menina e se coloca ao lado de Lídia. Ela mostra a pasta carimbada, o carimbo de registro ainda quente. Isadora demorou 1 segundo a mais. Depois aproxima as mãos das minhas e da outra mulher, como quem testaria cada fresta de convivência. Beatriz está atrás, com a agenda de visita, pronta para registrar cada passo. Eduardo observa sem piscar, os ombros tensos, a voz contida. A sala respira. A tensão aumenta quando ele devolve o olhar para Isadora e deixa escapar, baixo, uma ameaça que não precisa de palavras. Se alguém tentar derrubar a fachada, o custo vai aparecer de forma muito prática. A apresentação termina. A ameaça fica no ar. 0105, né? Sala. Eduardo se levanta de um modo abrupto, a voz subindo meio tom, mas sem gritar. Não vou tolerar que estejamos discutindo quem entra e quem fica sem que haja consequências reais. Ele admite falha, confirma que manipulou a percepção da festa e que não repetirá o erro. Eu observo a reação de Isadora, que segura firme a palma da mãe biológica. Depois, o pulso de minha própria mão. Beatriz não desvia o olhar. Ela respira fundo e aponta para a mesa onde está a agenda de visitas. Há um plano de acompanhamento legal já em curso, ela diz em voz baixa, firme. A revelação parcial
vem com o movimento de Beatriz. Não é apenas prometer cuidado, é mostrar que há documentação e uma rede de apoio que não depende da nossa imagem naquela noite. A sala registra esse ponto de virada. A casa passa a ter uma nova camada de prova, uma linha que não pode ser apagada tão facilmente. 0110, corredor. Beatriz toma a palavra com a clareza de quem carrega informações legais. Continuaremos presentes com apoio jurídico para assegurar que Isadora tenha tempo com ambas as famílias. Ela afirma, abrindo o caderno onde estão os cronogramas de visitas e o rascunho do acordo de convivência. Eu encaro Eduardo, que desvia o olhar como se a verdade pesasse mais do que a necessidade de manter o controle. Beatriz acrescenta que a presença da advogada de confiança já está programada para acompanhar cada etapa, para evitar que qualquer decisão seja tomada de modo unilateral. A revelação não é apenas factual, é prática. O contrato emocional, que antes parecia apenas uma promessa, ganha uma forma que não depende do humor da noite. E é nessa instauração de regras que Isadora, com a voz baixa, pede para ver a mãe biológica de maneira mais direta, como se fosse buscar uma confirmação que não cabe apenas em palavras. A decisão, embora ainda tímida, já parece irremediável. A convivência sob supervisão legal não será retirável. 0115, sala. O momento chega. Isadora escolhe ficar com as duas mães, não como solução efêmera, mas como posição que já começa a desenhar uma nova dinâmica. Eu a observo aproximar-se de cada uma, segurar as mãos de Lídia e da mãe biológica ao mesmo tempo, e, em seguida, aproximar-se para um abraço compartilhado entre as três. Beatriz fica à direita. Minha respiração se acalma um pouco. Eduardo, do outro lado, parece medir cada gesto, como quem calcula o custo de cada passo. O abraço é simples, mas tem peso. Isadora responde ao afeto das duas com firmeza, sem pedir que uma substitua a outra, apenas reconhecê-las como partes do mesmo cuidado. Em silêncio, registramos o que foi decidido: carreira de visitas, apoio legal contínuo, espaço para a voz de cada mãe na educação da filha. E, ainda que o riso tímido tente quebrar o ar pesado, não há como negar que a casa, pela primeira vez, parece ouvir cada voz sem exigir que uma delas se silencie. A casa não encerra. Ela aprende a conviver com novas vozes. Você escolheria manter alguém em segundo plano para preservar a ordem social? A casa não encerra. Ela aprende a conviver com novas vozes. Eu abri a porta e encontrei Beatriz na sala, uma pasta carimbada sob o braço. Ela não sorriu, apenas depositou o objeto na mesa e esperou eu olhar. Dentro havia um ofício da vara da família, branco como papel de recibo, com carimbo azul e a data de hoje. O texto era direto: guarda temporária de Isadora, com audiência marcada para 2 semanas, às 10h30. A responsabilidade teria que passar por uma advogada de confiança para acompanhar visitas e decisões. Enquanto eu folheava, Isadora surgiu encostando a testa na moldura da porta, curiosa, como quem pressente que o chão sob nossos pés mudou. O ar ficou pesado, como se a casa respirasse em cadência diferente. Cada linha do papel parecia uma ordem silenciosa que poderia mudar tudo. Eu não podia fingir que era apenas mais uma festa. Era uma intervenção na nossa vida privada. Beatriz explicou, sem rodeios, que a guarda seria temporária e que o tempo seria repartido entre as duas casas, com supervisão de uma advogada. É uma medida para evitar que o conflito vire ruína, disse ela, contando com a experiência que acumulou em casos parecidos. O documento trazia um calendário de visitas, horários traçados com precisão e a indicação de quem ficaria responsável em cada fim de semana. Isadora olhou para o papel, depois para mim e para Beatriz, tentando entender quem ficaria com quem e por quanto tempo. Eu passei a mão pelo cabelo dela, sem dizer nada, tentando não revelar o pânico que começava a pesar na garganta. A casa parecia menor diante daquela página, mas ao mesmo tempo prometia regras que poderiam manter a menina a salvo das decisões impulsivas. A evidência era clara. O Estado reconhecia a necessidade de um acordo, não de uma vitória.
Eduardo não esperou o comunicado ganhar fôlego. Ele ergueu a voz, tentou desqualificar a mãe biológica e chamou a atenção dos convidados presentes apenas para reforçar a imagem de que estávamos todos sob seu controle. Isso é golpe jurídico para dividir a filha, disse ele, a sala se interrompendo por um instante. Beatriz respondeu com firmeza. É a lei. Não é golpe quando há prova de que a criança precisa de cuidado estável. Eu ouvi as palavras dele tombarem no ar, mas o papel na mesa permanecia inalterado, uma testemunha silenciosa da nova ordem. A gravação de uma conversa antiga dele circulou pela memória da casa. Não resolvia o presente, mas aumentava o custo de qualquer tentativa de negar o que estava sendo decidido. A tensão cresceu, não por emoção, mas por cada ação que, enfim, tinha consequências legais. Isadora aproximou-se de mim e segurou minha mão com uma pressão que parecia buscar proteção. Quero conhecer as duas histórias, disse, olhando entre a mãe biológica e a mãe de criação como quem pede o direito de escutar duas vozes que a definem. A reação dela não foi só curiosidade, foi a necessidade de escolher com quem dividir o tempo que resta da infância. Beatriz, ao perceber o fio de confiança que começava a se formar entre Isadora e a mãe biológica, sorriu pela primeira vez naquela noite de conflitos. Em seguida, a menina pediu para ver a mãe biológica naquele momento, e a pessoa que apareceu não foi apenas uma figura distante. Foi alguém que carregava documentos que poderiam responder perguntas que Isadora ainda não sabia formular. Eu fotografei aquele instante com a memória. Isadora entre as duas figuras, um trio que parecia algum tipo de equilíbrio instável, mas real. Aparentemente simples, a cena escondia a possibilidade de uma convivência que não exigia violência para existir. Beatriz explicou, com calma, que eu reconheci como estratégica, que a mediação legal já estava organizada. Havia um cronograma de visitas que seria implementado pela advogada de confiança, para evitar choques públicos. Eu ouvi passos no corredor. Eduardo, por sua vez, concordou em reduzir a vigilância, mas apenas ao nível de evitar que as visitas virassem palco de humilhação pública. Um calendário formal foi deixado na mesa, com data, horários e contatos da advogada. Beatriz insistiu para que eu aceitasse a ideia de que a convivência precisava de regras claras, não de promessas vazias. O receio de que Isadora pudesse sentir-se deslocada foi transformado em uma obrigação de proteger a menina, mesmo que isso significasse ceder um pouco de controle. O ambiente ganhou uma cadência mais prática. Não havia espaço para romantizar qualquer solução, apenas para tornar o caminho viável. No final, a conversa ganhou contorno objetivo. O acordo de convivência foi, pelo menos temporariamente, redigido de forma verbal, com assinatura de compromisso entre as duas mães, para ser acompanhado pela advogada. Isadora, com a ingenuidade de quem ainda acredita que o mundo pode ser justo, escreveu um pequeno traço no caderno ao lado do sofá, desenhando 2 corações entrelaçados. Eu reconheci nesse gesto a ambição de uma identidade que não quer escolher entre uma história ou outra, mas aprender a ouvir ambas sem ferir ninguém. Eduardo, diante da possibilidade real de perder o controle, saiu para falar com a advogada em particular, o rosto tensamente controlado, ciente de que o tempo trabalhava a favor da verdade, não dele. Beatriz ficou comigo, olhando Isadora com uma expressão que dizia: seguimos juntos, sem fraquejar. A prova é clara e indiscutível. Uma intimação oficial chegou hoje, com data de 2 semanas a partir de agora, para uma audiência às 10h30 na vara da família. A casa, que já tinha suportado tantos choques, passa por mais um que não é apenas jurídico, mas humano. A verdade sobre quem cuida, quem decide, quem pode proteger, é colocada diante de um registro público. A partir de agora, nada volta a ser como era. A mão da menina treme menos quando segura a minha, porque ela sabe que mais uma vez estaremos juntas, não para esconder, mas para enfrentar o que vier. A audiência foi marcada para 2 semanas, às 10h30, na vara da família, 0120, sala de estar. O meu celular vibra com um ofício que chegou na manhã de domingo. Guarda temporária com supervisão de ambas as mães foi decretada pelo juiz, com direito à reunião de mediação antes de qualquer decisão definitiva.
Beatriz enviou uma foto do carimbo oficial, o selo quadrado de reconhecimento. Isadora, me olha sem esconder o peso que carrega. E Eduardo parece medir cada sílaba como se fosse uma jogada de xadrez. Salvo o PDF na pasta Documentos, guarda do meu celular. Guardei também a cópia do ofício na gaveta da sala, sob o bloco de nota. A certeza de que tudo pode mudar já está aqui, impresso, pronto para ser questionado. 0125. Cozinha. Eduardo ergue a voz quando ouve passos na porta. Quem está chegando? A frase dele corta o ar. Eu digo, não é hora de discussão pública. Beatriz entra com uma lista de convidados surpresa, impressa, ainda com a marca de dobra. Ela deixa sobre a mesa uma anotação. Consulta com a advogada de confiança, cronograma de visitas. Isadora segura a borda da cadeira, procurando o olhar de cada um de nós, como quem tenta escolher em qual semáforo cortar a distância entre Felizardo e Moroso. Eu comparo a lista com o calendário escolar da Isadora. A diferença não é mínima, é de controle. Mantive tudo sob registro, cada rosto, cada presença, cada silêncio. 0130. Sala. Isadora observa as interações entre mim e a mãe biológica. Ela respira fundo, aproxima-se e pede para ver a mulher que pode ser parte da vida dela. Eduardo cruza os braços, a expressão dura, e eu me mantenho firme. A mãe biológica oferece um abraço simples, rápido, quase protocolos, mas Isadora encontra ali uma possibilidade de identificação. Eu vejo o brilho nos olhos dela, a inclinação da cabeça para a frente, a tentativa de entender tudo ao mesmo tempo que quer ficar ao meu lado. A vibração do ambiente muda quando Isadora segura a mão da mãe biológica e, por um segundo, parece respirar um pouco mais livre. 0135. Escritório. Beatriz abre uma pasta marcada com visitas e guarda e dispõe um cronograma simples, visitas alternadas, supervisão e uma linha de tempo com dias marcados. Embaixo há um folheto informativo com termos legais básicos. Não é jurisprudência, é orientação prática. Ela aponta as assinaturas. Minha assinatura, a assinatura de Beatriz, a assinatura da mãe biológica. Isso não é uma sentença, é uma estrutura para começar, ela diz. Eu olho para o papel, dobro-o junto com a cópia do acordo verbal que já existia entre nós. A assinatura é discreta, mas o peso é enorme. A sala parece menor, cada gesto menos seguro, cada palavra mais contida. 0140, sala. Eu, Lídia, levanto a voz com um tom que não é de pacto, mas de responsabilidade. Vamos manter a casa como espaço de cuidado, não de duelo público. O meu tom não é agressivo, é claro. Eduardo recua para o canto, avaliando o que vem pela frente. Ele sabe que não pode mais impor apenas pela presença. A mãe biológica, ao lado, aceita o convite para compartilhar a responsabilidade, mesmo que a pergunta ainda seja: quem decide o que é certo para Isadora? Entre as bebidas de festa e o aroma de café, a conversa se transforma em acordo, ainda que poucos minutos antes parecesse impossível. 0145. Corredor. Eduardo tenta justificar as ações com uma história de proteção, mas a minha respiração se ajusta, firme. Beatriz registra tudo: promessas públicas, o calendário de visitas, a presença da advogada. Um envelope fica em cima da mesa, uma cópia do documento carimbado que prova o vínculo legal que a mãe biológica reivindica. Isadora observa tudo com a curiosidade de quem não quer perder uma peça do quebra-cabeça. O ar não tem mais segredo. Cada pessoa sabe onde fica a linha que não pode cruzar sem consequência. 0150. Varanda. Eu observo a reunião entre as mães que Beatriz organizou. Uma tentativa de criar regras que pareçam justas para todos. Eduardo aceita reduzir a vigilância, desde que o resultado seja a manutenção da fachada de normalidade. A advogada elabora cronogramas adicionais, horários de visitas, regras de convivência e um compromisso público de apoiar Isadora. O calendário fica visível na mesa. Datas, horas, nomes. A gente fecha a mão em um acordo verbal de convivência que, pela primeira vez, se sente próximo de virar algo concreto. A tensão muda, mas não some. 0155, né? Sala.
Beatriz mostra um recorte de jornal sobre uma audiência de guarda que ocorreu há mais de um ano, ligando aquela decisão ao que está se desenrolando agora. Ela reforça que o que está sendo construído é uma base estável para Isadora, não apenas um guarda-chuva psicológico para proteger a reputação da casa. Eu sinto a responsabilidade cair sobre meus ombros de novo. Não podemos falhar agora. Isadora mergulha nos detalhes, pedindo para levar o diário secreto que tem registrado cada comentário, cada olhar, cada pequena decisão que moldou essa casa desde o início. A conversa avança, envolvendo todos, inclusive Rafael, o vizinho que sabe de cada segredo sem precisar perguntar. 0200. CAC, sala. A conversa termina com uma decisão prática. O acordo de convivência fica assinado, com mediadora, para que as visitas com cada uma das mães ocorram de forma ordenada. Isadora sorri pela primeira vez em muito tempo, ao perceber que pode, sim, manter laços com as duas, sem que alguém precise abandonar o espaço que chamou de casa. Eduardo aceita a mediadora, suspira e promete buscar tratamento para a raiva, não uma condenação, mas um começo de mudança. Eu encerro com uma nota de cuidado contínuo para Isadora, registrando cada assinatura, cada confirmação, cada promessa. A sala é silenciosa, mas não vazia. A casa respira com as vozes que escolhem ficar juntas. Foi marcada uma audiência para amanhã, com supervisão de advogada, e Isadora terá voz na decisão. Quem defenderá o melhor para Isadora? Às 02h15, na sala de estar, a advogada deixou a pasta sobre a mesa e revelou a minuta de guarda compartilhada, carimbada. O papel brilhava sob a lâmpada fria. O carimbo do cartório ainda fresco parecia prometer ordem onde antes só havia tensão. As assinaturas de Beatriz e de Lídia ocupavam a linha de frente, claras, sem ambiguidades. Eu, Lídia, respirei fundo e afastei o cabelo da testa sem me deixar reconhecer. A primeira frase era simples. Vamos dividir o cuidado de Isadora com regras definidas. A segunda, tudo seria planejado com antecedência para evitar surpresas à frente da menina. O peso da decisão já pesava nos ombros. Às 02h25, na sala, Eduardo errou o passo, cruzou os braços, inclinou o corpo para frente e disse que aquilo era inviável sem uma consulta anterior a ele. A voz subiu um pouco, como se tentasse impor um ritmo que não cabia naquela noite. Beatriz apontou a gravação de voz antiga, gravada durante uma discussão semelhante, mostrada no celular para todos verem. A gravação não era nova, mas o contexto também não era. Servia para demonstrar que Eduardo procurava manter o controle na frente dos convidados. O efeito imediato foi a confirmação de que o acordo exigia o enfrentamento direto do poder que ele insistia em manter. A evidência criada naquele instante ficou na tela do telefone, a gravação arquivada, pronta para ser apresentada em qualquer reunião futura. O estado de poder oscilou entre os dois lados. Ele perdeu a narrativa de unicidade. Nós ganhamos a certeza de que a verdade já não cabia mais apenas na casa dele. Às 02h40, Isadora se aproximou da mesa com os olhos buscando resposta. Olhou para mim, depois para Beatriz, e houve um silêncio que pesou mais do que qualquer palavra. Quero conhecer as duas histórias, ela disse quase sussurrando, sem abrir mão do direito de compreender. Eu apoiei as mãos na borda da mesa e confirmei. Você pode ouvir, Isadora. Vamos ouvir as duas versões. Beatriz assentiu, sem contestar, e a menina estendeu a mão para a mão de cada uma de nós, como quem pede consentimento para ficar. Nesse momento, engasguei o que ia dizer para não soar como promessa vazia, e ouvi o riso contido de Eduardo ao fundo, tentando manter a fachada de unidade. Perguntei em voz alta, direta, sem rodeios. Quem deveria decidir o cuidado de Isadora? A pergunta ficou no ar, pesada, sem resposta rápida, porque o tema já não cabia numa decisão simples. Às 02h50, a decisão prática ganhou forma. Lídia tomou a dianteira, citando a necessidade de oficializar a convivência com a mediação de uma advogada de confiança. Ela pediu que o processo fosse conduzido de modo estritamente formal, com cronograma de visitas, regras de comunicação e um contrato emocional que pudesse ser ajustado caso Isadora mudasse de ideia. Beatriz confirmou que a continuidade do apoio legal seria fundamental
e que já estava prevista a atualização do calendário de visitas para evitar qualquer atrito entre as partes. Eu, por minha vez, registrei mentalmente cada passo. A casa precisava de uma estrutura que sustentasse a verdade sem ferir quem estava no centro. A evidência criada nesse instante foi o esboço de um acordo de convivência verbal, ainda sujeito à assinatura, mas já com o formato aceito por todos. O Estado mudou de poder. A voz de Eduardo recuou, a de Lídia ganhou respaldo e Isadora se viu com uma figura de autoridade compartilhada, não apenas uma presença. Às 02h55, Beatriz trouxe uma notícia que acelerou o passo da noite. Ela abriu o envelope que veio junto com a minuta e entregou uma peça que não era apenas documental, um cronograma de visitas revisado, com horários precisos e regras para cada encontro, registrado pela advogada de confiança que passaria a acompanhar tudo. O clima ficava mais contido, mas mais firme. O tipo de reunião já não era mais uma festa para ser organizada pela vontade de alguém, mas um acordo para ser observado por todos. Eduardo ouviu em silêncio, o corpo mais perdido do que derrotado, e eu percebi que o custo da verdade começou a se pigmentar nos olhos dele. A assinatura que faltava no papel? Ainda não, mas a direção já era clara. O que valia de verdade não seria mais o que ele conseguia impor, mas o que Isadora passaria a viver com responsabilidade. Às 02h60, ou melhor, quase 0300, a noite avançou para um novo patamar. Isadora decidiu brincar com as duas famílias sob supervisão compartilhada, escolhendo atividades simples para demonstrar que o espaço de cuidado não precisa ser uma guerra, mas pode ser uma cooperação. Eu observei a menina riscar um desenho conjunto, traços que cruzavam as linhas entre as casas, cores que não escolhiam lados, apenas o cuidado que já não cabia mais em promessas soltas. Beatriz, ao meu lado, anotou em seu caderno que a convivência precisava de regras claras e que a assinatura de todos, especialmente de Isadora, era essencial para qualquer avanço. Eduardo saiu da sala para conversar com a advogada. O passo firme, o rosto tenso, como quem sabe que o jogo mudou e que não há como recuar. O relógio continuou marcando o tempo e a casa, pela primeira vez naquela noite, pareceu respirar numa cadência diferente. Não mais a tensão de manter a fachada, mas a disciplina de construir algo que pudesse durar. O envelope da noite não veio vazio. Dentro havia uma assinatura adicional que ninguém esperava. Uma indicação de que Isadora, ainda que jovem, também começava a ter voz ativa no caminho final. Isso mudava tudo agora. A minuta, já parcialmente completa, passava a depender não apenas da vontade das mães, mas da validação legal que passaria a sustentar cada decisão que diz respeito à vida da menina. Eu não escondi a surpresa nem o peso que essa revelação trouxe a mim. A verdade legal não apaga a dor, mas coloca uma nova ordem sobre a qual iremos construir adiante. E enquanto a casa se acomodava nesse novo equilíbrio, outra pergunta emergiu, pronta para ser respondida na próxima etapa. Quem, afinal, ficará ao lado de Isadora? E como cada decisão continuará a caber no cuidado que ela merece? Agora chegou a carta, carimbada hoje, marcando a audiência de guarda para amanhã. Eu a peguei na mesa da sala, papel duro que não cede ao toque, e li o texto sem rodeios. O envelope trazia o selo do cartório. O número do processo saltou aos meus olhos como um sinal. Tudo pode mudar de uma hora para a outra. Isadora ficou observando de longe, o peso do anúncio pesando sobre ela. A casa parece respirar mais devagar, esperando o que vem, mas a verdade já está na mesa. Beatriz chegou com a pasta encostada no peito, fôlego curto de quem correu para não deixar nada para trás. Ela abriu a pasta, mostrou a cópia do acordo de convivência e o calendário de visitas proposto. Disse que a documentação precisava ser conferida com a advogada, que a mediação seria o eixo da próxima fase. Eu passei os olhos nos papéis, cada linha listando horários, regras, limite. A imagem de Isadora segurando a minha mão ganhou uma nuance de formalidade inacessível. Eduardo não apareceu no começo, mas a sala se encheu do som de passos dele, chegando tarde demais.
Ele tentou neutralizar o efeito da carta com insultos ousados, que foram captados pela gravação antiga que guardamos no celular da cozinha. A voz dele subiu de tom, tentando reverter o clima, dizendo que tudo era para proteger a reputação da família. Eu apertei o celular com mais firmeza e mantive o foco na tarefa: manter a sobriedade, não escalar. A gravação ficou lá, uma evidência de poder, ainda permeando o ambiente sem ser enfrentada de frente. Isadora observava cada movimento, o olhar alternando entre as duas mães e a porta de saída. Pediu para ver Beatriz, para confirmar que não estava sozinha nesse labirinto de regras. Beatriz lhe mostrou o calendário revisado, com horários de visitas alternadas entre as casas, sob supervisão. Isadora tocou a mão de Beatriz como quem confirma uma aliança, e eu notei o mínimo tremor na minha garganta ao ouvir essa palavra que não falamos em voz alta: parceria. A cena adultizou a casa sem romper o afeto antigo. Foi então que eu percebi o que a carta fazia além de ordenar prazos. Dava uma pauta concreta para continuar, sem perder a dignidade. Diante da nova etapa, decidi falar baixo, sem provocação, para manter Isadora no eixo do que importa. Expliquei que não se tratava de escolher uma mãe, mas de construir uma convivência que permitisse a ela respirar em dois lares sem perder a identidade. Beatriz endossou a fala com uma nota prática. Tudo passa pela assinatura da advogada de confiança, pela validação do juiz, pela presença constante de um cronograma que não admite improviso. A tensão não se dissolveu, apenas migrando. Eduardo concordou em reduzir a vigilância a partir de um acordo público, reconhecendo que o controle excessivo derrubava a confiança de Isadora em todos nós. Ele prometeu acompanhar a documentação, participar das visitas e buscar apoio terapêutico para lidar com a pressão que o ambiente impõe. Eu, por minha vez, mantive a firmeza de que a paz pública não podia mascarar feridas privadas e que a verdade precisa ganhar espaço sem ferir quem já vive aqui. Naquela noite, Beatriz repetiu que a rede de apoio precisa ser clara, cada mãe com seu espaço, cada encontro com protocolo. O cronograma começou a tomar forma na mesa da cozinha, com as datas marcadas, os horários anotados, as visitas definidas. Isadora, sentada entre as duas, escreveu em seu caderno: "Eu quero conhecer as histórias de ambas as mães", um gesto que para mim soou como uma declaração de autonomia. A sala ganhou uma paciência que não havia antes, como se o ar respirasse uma promessa de estabilidade para além da festa. No dia seguinte, a casa acordou sob uma nova prática. A convivência não era mais um experimento. Era uma rotina prevista por meio de papel assinado, carimbos e promessas repetidas. Eu entreguei a Isadora uma carta escrita à mão por mim, ressaltando que o cuidado não é posse, é responsabilidade compartilhada. Beatriz confirmou a continuidade do apoio legal, mantendo a linha entre proteção e autonomia. Eduardo saiu para falar com o advogado, com o tom de que aceitaríamos o custo de honestidade, não de silêncio. A festa ficou para trás. A casa se preparava para um cotidiano que não fingia mais ser apenas uma cerimônia. Ao final do dia, a energia mudou de direção. A sala de estar recebeu a presença de todos de forma mais simples, mas com mais perguntas do que respostas. Isadora desenhou uma cena na qual as 3 pessoas que mais importam estavam ali, juntas, sem medo de errar. Eu guardei o caderno de promessas na gaveta da mesa, ao lado do selo de justiça que a advogada nos entregou, uma peça física da nova normalidade que estamos construindo. O que começou como uma disputa de nomes, agora tenta construir nomes de futuro. E, por isso, eu preciso escolher cada passo com cuidado. Agora chegou a carta carimbada com a data da audiência de guarda para amanhã. Isso é o novo fato que transforma o que ainda parecia apenas uma tensão em um processo real de decisão. A assinatura que faltava permanecerá sob consulta entre a advogada de Beatriz e o juiz, enquanto Isadora olha para as 2 mães com uma curiosidade que não cabe mais em uma só frase.
A casa não volta a ser o mesmo lugar de antes. Ela passa a ser um espaço onde cada voz encontra tempo para existir, sem anular a outra. E eu sei que amanhã pode mudar tudo outra vez, ou pode apenas confirmar uma direção que já começamos a caminhar. Quem decide, afinal, o que fica firme e o que precisa de reparo amanhã?